Bom dia! Daremos início a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, daremos continuidade à geometria. Entraremos agora em localização e movimentação. Depois vocês vão perceber que um conteúdo vai ligando ao outro. Nós iremos conceituar mapas e compreender como são feitas as coordenadas. Mapas. O que são mapas? Os mapas correspondem a uma representação gráfica de um espaço real em uma superfície plana como um papel. Então, a gente desenha um lugar que é real em outro que, no caso, torna-se irreal, que é um papel, uma superfície plana qualquer. Aí vocês lembram que eu disse que isso está dentro de geometria e que uma coisa que a gente aprendeu vai ligando outra? Vocês primeiro aprenderam o que é plano. E o que é um plano, né? É uma superfície reta, lisa. E aqui diz que o mapa ele é feito em uma superfície plana. Ele representa um local e uma superfície plana. Esse local que ele representa, ele é plano? Uma cidade, por exemplo, ela é plana? Não. Uma cidade, ela tem construções, elas têm ondulações, né? Tem depressões. Ou seja, elas não são planas, mas a sua representação é em uma superfície plana, como ele deu exemplo aqui em um papel, tá? Em um mapa, é possível representar diferentes lugares do planeta, partindo do mais particular, como um bairro, uma cidade ou um estado, até o mapa mais geral de um país, de um continente ou um mapa mundi, onde vocês podem observar o mundo inteiro, até os oceanos, né? Os mapas servem para informar o caminho, a localidade de determinado lugar que queremos ir. Então, provavelmente até vocês mesmos já fizeram um mapa. Quando vocês chamam um colega para ir na sua casa, por exemplo, aí vocês querem dizer certinho onde que fica, muitas pessoas acabam, para usar alguma referência ou facilitar, acabam fazendo um mapa no caderno mesmo, em um papel, e dá para esse colega. Aí vocês fizeram um mapa. Quando vocês vão fazer uma viagem, para facilitar essa viagem, às vezes o GPS perde sinal, acontece alguma coisa. Então, se você não sabe ir para aquele lugar e você está indo de carro, dirigindo, vocês, no caso, não, né? Os pais de vocês ou alguém que vocês vão viajar juntos. Eles normalmente fazem um mapa. Eles pegam um papel qualquer, às vezes até imprimem da internet, né? Um mapinha para ele conseguir chegar naquela cidade que ele quer. Mas nós usamos o mapa também para coisas maiores. Por exemplo, eu vou viajar para a Tailândia. Onde que fica a Tailândia? Qual continente que fica? O que eu faço? Pego o mapa mundi e vou lá olhar para o lugar que eu vou viajar, vejo a distância e tudo mais. Para isso que servem os mapas. Os mapas, como vocês viram, eles vêm desde aqueles menorzinhos, né? Para representar um bairro, por exemplo, como aqueles mapas grandes. Então, para ficar mais fácil de se localizar, esses mapas são divididos em setores. E para você identificar um lugar, por exemplo, se eu pegar um mapa mundi e perguntar onde que está determinada cidade de um determinado país que vocês não sabem qual é, em um continente que vocês não sabem qual é também, vai ficar muito difícil de você localizar, certo? Agora, se eu te dou uma coordenada de onde ele está, você vai achar facilmente. E o que são essas coordenadas? As coordenadas são algumas linhas imaginárias, elas não existem, mas a gente desenha elas
para nos ajudar a encontrar a nossa localização na superfície terrestre. É como, por exemplo, se vocês já jogaram um jogo de batalha naval. Nesse jogo de batalha naval, você tem que combinar as linhas e colunas com o objetivo de identificar os locais onde estão localizados os alvos, certo? Então, esse jogo de batalha naval, ele é dividido em setores, e para você localizar alguma coisa, você vai olhar dois eixos. O eixo horizontal, lembra, horizontal é aquele deitado, aquele que você vê o horizonte. E o eixo vertical, que é aquele que fica de pezinho. Nesse jogo que eu coloquei como exemplo, tem letras e números. Aí aparece, por exemplo, que eles acertaram algum alvo. Olha lá na H1. Na H1, ele acertou eu não sei, um naviozinho, alguma coisa, né? No H2, ele acertou também. Teve lá na G10, que ele acertou, e na F10 também. Então, esse código F10, G10, H1, H2 são as coordenadas. Então, as coordenadas geográficas é basicamente aquilo que vocês veem em um jogo de batalha naval. Para fazermos as coordenadas geográficas, nós podemos usar letras e números, fazendo uma combinação dos dois, ou apenas números. A questão é que quando a gente coloca letras e números, acaba ficando limitado, né? Porque nós temos uma quantidade máxima de letras. E se fizermos apenas números, nós podemos colocar infinitas coordenadas, certo? Então, como nós vimos lá no jogo de batalha naval, como é um jogo relativamente pequeno, nós temos uma combinação de letras e números. Acaba ficando fácil de identificar, porque independente da ordem que você fala, você consegue localizar o seu alvo. Porém, e quando é número com número? Como que eu faço? Como que eu sei onde que fica? Porque se eu falar 1 e 3, vocês vão ficar na dúvida. Mas qual que é o eixo horizontal? É 1 ou 3? Qual é o eixo vertical? É 1 ou 3? Vocês terão duas localidades. E para que não aconteça isso, para as coordenadas geográficas, nós temos uma regra. O valor que vem primeiro da coordenada é sempre do eixo horizontal, aquele eixo que vem deitadinho, que imita o horizonte. E o valor que vem depois, em segundo lugar, é o do eixo vertical, aquele que é como se fosse uma coluna, que fica em pé. Tá bom? Então, lembre-se, não se esqueçam disso. Primeiro, eixo horizontal. Depois, eixo vertical, certo? Pessoal, mais uma vez vamos associar essa aula com a aula anterior. Olha aqui o que eu coloquei para vocês. Nós observamos aqui, para localizar essa coordenada, dois eixos, como eu disse. E esses eixos são representados por retas. Na verdade, vocês vão aprender a classificar retas mais para frente. Essas duas são semi-retas. Lembra que eu disse que as retas são ilimitadas para os dois lados? Porém, nesse caso, ela tem um início, que é o zero, porém ela não tem fim, tanto que tem uma setinha na ponta, certo? Então, aqui nós temos duas semi-retas. Nós temos o ponto, que é o ponto inicial 0, 0,
né, que é o encontro dessas retas, e nós temos o plano, que é onde está desenhado. Pessoal, como eu disse, o primeiro valor é sempre do eixo horizontal. Qual que é o eixo horizontal? É o que está deitadinho. Esse eixo horizontal é chamado de X. E a mosquinha está no 6 desse eixo X. E no eixo Y, que é o eixo vertical, ela está no 5. Como eu disse, horizontal primeiro 6 e depois vertical 5. Então, a coordenada da onde a mosquinha está é 6, 5. Agora, eu quero ver vocês treinarem. Eu coloquei aí nas coordenadas o banco, clube, uma escola, uma igreja, jardim e uma praça. São coordenadas de apenas números e eu quero ver se vocês aprenderam direitinho, tá bom? Eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo e tentem colocar certinho para mim as coordenadas do banco, do clube, da escola, da igreja, do jardim e da praça. Pega um papel, um caderno, pausa o vídeo, faz rapidinho para ver se vocês aprenderam. Não se esqueçam, primeiro é sempre o eixo horizontal. E aonde que está o banco nesse eixo horizontal? Ele está no número 8. E no eixo vertical, aonde ele está? No eixo vertical, ele está no número 5. Então, a coordenada do banco ficou 8, 5. Agora, tenho certeza que vocês já fizeram tudinho aí e é só conferir. Banco, como a gente já tinha visto, é o 8, 5. Clube é o 3, 1. Escola, 6, 3. Igreja, 1, 3. Jardim, 4, 4. E praça, 8, 1. É legal fazer isso aqui, né? Espero que vocês tenham aprendido como localizar essas coordenadas. Lembrem-se sempre, primeiro o eixo horizontal e depois o vertical. Bom, além dos mapas, das coordenadas, nós usamos no nosso dia a dia alguns referenciais geográficos. Nós, quando queremos localizar algum lugar, por exemplo, estou indo ao mercado, mas não estou localizando ele. Eu paro no meio do caminho e pergunto para alguém que está passando: Ei, eu quero ir no mercado tal. Você sabe como que eu chego lá? Aí ele fala: Ah, sim. Você só dá meia volta, segue 3 quadras, vira à direita, vai em frente mais umas 2 quadras e o mercado já está à sua esquerda. Então, nós usamos referenciais como vira à direita, vira à esquerda, faça o contorno, dê meia volta. Se eu pergunto: Ah, qual que é a rua José Antônio? Ah, José Antônio é aquela que é paralela com a 13 de junho. Então, nós vamos usando várias formas de nos localizar. Você possivelmente já fez o uso de algum desses comandos também. Então, vocês viram os mapas, viram as coordenadas, os referenciais geográficos. A gente não poderia deixar de falar um pouquinho sobre o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. Ele é um aparelho que quase todos conhecem, né? Que utiliza informações referentes às coordenadas geográficas para nos dizer a localização exata de um determinado ponto. Ou seja, eles também usam
as coordenadas geográficas, assim como eles usam mapas também. Esse aparelho conecta-se a um sistema composto por 24 satélites e, através desses satélites, eles fornecem informações não só sobre a nossa localização, mas também a velocidade do nosso deslocamento, a altitude, além de nos indicar os melhores caminhos para se chegar a um determinado destino. Uma das melhores coisas que inventaram para nós, né? E por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido tudo que o professor explicou. Sempre que puder, reveja as aulas, façam agora os exercícios que a professora pediu e qualquer dúvida, lembrem-se, deixem sua dúvida lá no Classroom que a professora com prazer irá lhe responder, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.